Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, buscando aí aprender um pouco mais da palavra. Estamos lendo a Bíblia aí, tentando fazer um plano de leitura anual, mas a gente tem visto aí que talvez esse plano de leitura vai se estender um pouco mais que um ano, já que a gente não está conseguindo meditar meditar, né, refletir na live os 5 capítulos, né? Essa semana já foram 2 vezes que a gente só conseguiu meditar aí em 2 capítulos e deixamos para outro dia os outros 3, tá? E nós decidimos aqui, todos juntos aqui, em meditarmos de forma lenta, devagar, sem correria, sem pressa, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível ali as passagens bíblicas e dessa forma apliquemos essas passagens em nossas próprias vidas para um maior aperfeiçoamento, crescimento, desenvolvimento espiritual. Então nós vamos continuar nessa pegada de leitura 5 capítulos, tentar falar, em alguns momentos pode ser que a gente consiga em 1 hora aí falar dos 5 capítulos. Aquele dia que não conseguir, a gente interrompe, para e continua no dia seguinte, tá? O importante é estarmos meditando, o importante é estarmos buscando aprender um pouco mais da palavra, tá? É melhor a gente examinar as escrituras do que apenas ler as escrituras, e é o que a gente tem feito. A gente tem examinado, a gente tem parado, olhado uns versículos mais de perto, tentando extrair dali algum ensinamento, olhando para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a nossa sociedade, tentando ver aí o que era errado naquela época, o que continua sendo errado nos dias de hoje e o que a gente pode melhorar, tá? Sejam todos bem-vindos aí. Kevin, que estava sumido, virou manchete, apareceu hoje, né, Kevin? Deus abençoe sua vida. Bruna, Andréia, Rose aí, tá melhor, Rose? Já tá fazendo uns polichinelo? Me fala aí, como é que tá a cirurgia? Vitória, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Boa noite, Andréia, paz. Esposa, seja bem-vinda. Flor, seja bem-vinda. Eu tô achando que eu tô na conexão 5G, tá? Que acabou de dar uma travadinha aqui, eu vou mudar de conexão. Pera aí, só vamos... Tô aí com vocês? Vocês estão comigo? Eu tô com vocês? Estamos juntos? Hein? Me fale aí. Bacana? Tá todo mundo junto? Dá um oi aí pra eu saber que está todo mundo junto aí comigo agora. Voltou? Bacana, isso aí. Porque se eu deixo no 5G não chega aqui no quarto direito, entendeu? E aí o sinal cai, fica travando. E eu só lembro de verificar na hora que eu aperto iniciar a live. Na hora que eu aperto iniciar a live, eu falo... Oh. Era pra eu ter verificado primeiro. Mas é assim mesmo, amados, tá? Para vocês que estão chegando, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou deixar alguns avisos, ok? Na minha bio aí, tá? Onde tá essa bolinha vermelha aí, é o link da bio. Você tocando aí no link da bio, você vai ser redirecionado para o Linktree, que é justamente essa outra paginazinha aí azul. Eu vou tirar aqui os comentários, tá? E nesses comentários aí você tem o meu e-book, se você quiser ler a respeito aí do porquê que a masculinidade está desaparecendo dos homens nos dias de hoje. Eu falo a respeito disso aí neste livro, tá lá na Amazon, você pode entrar e comprar, ler. Tá a loja Amazon, nós somos afiliados. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon e quiser nos abençoar, compre através do nosso link. E aí, de novidade, tem o grupo do Zap, tá? Tem algumas pessoas que já entraram aí no grupo do Zap. Todo dia entra um e tudo, tá entrando aos pouquinhos, mas é um lugar onde a gente vai estreitar o nosso relacionamento, tá bom? E lá eu coloco links, aviso quando a live vai ter. Se tiver algum tipo de live surpresa, coloco o link lá e tudo mais. Jornada ao Santuário é a nossa mentoria quinzenal que nós estamos fazendo durante este ano aí. Tá lá na Hotmart, se você quiser participar. Meu testemunho de como Deus me libertou do ateísmo está lá também. Então, toca aí e assista o vídeo de apresentação para que você possa entender o porquê do projeto da Jornada ao Santuário, ok? Hoje nós vamos continuar refletindo na Bíblia e vamos refletir nos capítulos 23 ao capítulo 25, tá? Oi, Jaiane, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida.
cada um de vocês que entraram aí depois. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para que Deus venha assim nos abençoar, venha derramar em nós a sua sabedoria do alto, nos dar o discernimento espiritual necessário para que no dia de hoje possamos aprender um pouco mais com a sua palavra. Estamos chegando na metade, praticamente na metade do livro de Gênesis, tá? Muito bom isso aí. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui comigo. Vamos tentar ler juntos aí a Bíblia toda nesse ano. Não só ler, mas estudar, refletir, tentar tirar ensinamentos para a nossa vida. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, neste momento. Vimos lhe render graças, ó Pai, por esta rica oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Vá assim nos abençoando, vá assim nos preparando, nos dando a sabedoria, o discernimento necessário para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Vá assim trazendo o Senhor para participar das nossas lives, aqueles que o Senhor tem, para que possamos caminhar juntos, aqueles que o Senhor tem para serem aperfeiçoados por meio do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha trazer para que possamos ler neste ano, ó Deus, quem sabe, a Bíblia toda. Vá assim nos capacitando, né? E nos conduzindo, nos ensinando, para que possamos caminhar de acordo com a sua vontade. Quero rogar por aqueles que estão presentes, que o Senhor venha abençoá-los, por aqueles que vão entrar e por aqueles que vão assistir a live depois, que o Senhor venha estar trabalhando na vida de cada um. Se houver alguém que não tenha tido um encontro pessoal ainda com Cristo Jesus, Deus, que o Senhor venha, por meio do ensino das Sagradas Escrituras, exortar, repreender, despertar para a realidade da perdição. Essa pessoa venha ter a oportunidade de arrependimento e assim submissão, entrega total de sua vida a Cristo Jesus, para que venha a ser salva, selada aí pelo Espírito Santo. Vá assim Deus nos conduzindo, nos abençoando, nos guiando nessa noite, na conclusão do estudo de ontem, nesse dia, nessa noite. Vá assim nos conduzindo, é no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente? Bruna, seja bem-vinda. Quem é Bruna? Rose, que você está falando. Oi, Bruna. Gente, raramente Souza, Dácio Souza, Sorocaba, São Paulo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, varão. Raramente eu peço vocês para compartilhar a live, né? É algo que eu deveria estar fazendo rotineiramente, tá? Quando eu não peço, gente, vocês podem fazer sozinhos, tá? Compartilhar a live aí com pessoas que você sabe que gosta de estudar a palavra de Deus, tá? Porque para ter paciência de ficar aqui 1 hora com a gente, tem que ser amante da palavra, né? Tem que ser alguém que Deus realmente está trabalhando ali no coração, porque senão não consegue, ok? Vamos aqui dar continuidade agora no capítulo 23. Ontem nós falamos do capítulo 21, 22, ficou o 23, 24 e 25 para nós refletirmos nessa noite, tá? E o que é que me chamou a atenção ali no capítulo 23 de Gênesis? É um capítulo um pouco mais curto e que o foco ficou, infelizmente, na morte da Sara, a esposa de Abraão. Ela morreu ali nos seus 127 anos de idade, tá? Ela engravidou de Isaac, ela tinha 90 anos de idade, ela morreu com 127 anos de idade, então, portanto, Isaac tinha, no momento da morte ali de Sara, 37 anos, tá? E Abraão, possivelmente, tinha 137 anos de idade, já que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então, e como se passaram 37 anos, Abraão tinha 130. É o que a gente pega ali de curiosidade, justamente para a gente entender, perceber aí a idade e o tempo. Depois vocês pegam, gente, se vocês tiverem tempo, tá? E vai somando as idades em que cada um dos descendentes de Sete tem filhos, tá? E Enos tinha tantos anos quando teve tal filho. Aí você vai anotando só a idade citada quando os filhos nasceram. E aí você vai fazer uma escadinha, vai somando e somando, você vai ver quantos anos levaram até chegar ali em Êxodo, quantos anos passaram, tá? Só por curiosidade, aqui já deve ter mais ou menos uns 2000 anos de história da humanidade aqui por volta de Isaac, tá? Já deve ter mais ou menos 2000 anos de história aí. Depois, por curiosidade, vocês vão somando. Eu gosto de fazer essas coisinhas porque são curiosidades que acabam enriquecendo, dando pra gente uma visão mais ampla, uma compreensão do contexto melhor, tá? Você saber quantos anos se passaram desde Adão até
até Abraão, tá? Desde Adão até Abraão tinham se passado 2000 anos de idade. Se você parar para pensar que daqui, sei lá, 400 anos, 500 anos, 400, 500 anos, que é o tempo que a descendência de Abraão vai ficar escrava no Egito, até a libertação ali do povo do Egito ali por Moisés, vão se passar mais 500 anos, então deve dar uns 2.600 anos mais ou menos aí. E você sabe que a Bíblia foi escrita mais ou menos em 1.600 anos até Apocalipse, a duração da escrita de Moisés até Apocalipse, se passaram mais ou menos 1.600 anos. Se você somar aí 2.400 com 1.600, já achou 4.000 anos até Apocalipse. E nós estamos no ano 2000, mais 2.000 anos. Então se você parar um pouquinho, só para raciocinar, você vai ver que a época patriarcal levou em média 2.000 anos. A época da lei que veio através de Moisés, durou em média 1.600, média 2.000 anos. E já se passaram 2.000 anos da graça, gente. Você está entendendo? Vocês estão compreendendo? Então assim, Jesus está às portas. Aparentemente cada dispensação aí, a época do patriarcado antes da lei, a época da lei e a época da graça, a média é de 2.000 anos para cada uma delas. Então no calendário judaico nós estamos aproximando do ano 6.000 do calendário judaico. Falta poucos anos para isso aí. Isso significa que Jesus está o quê? Às portas, tá? Porque depois de Jesus voltar tem um milênio, né? Para quem crê na literalidade do milênio, tem 1.000 anos em que Cristo reinará conosco, tá? Alguns falam que isso aí não é literal, isso aí é alegórico. Os presbiterianos creem que nós já estamos vivendo a época do milênio, tá? Eles são amilenistas, eles não creem no milênio literal, tá? Então, mas de qualquer forma, existem profecias na Bíblia que ainda não foram cumpridas e todas as profecias que estão lá irão se cumprir. E não vou entrar nesse aspecto, né? Que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso quando estiver lendo Isaías, tá? Isaías está muito distante ainda. Vamos nos ater aqui. Eu só queria trazer aqui uma curiosidade para que vocês sozinhos, tá? Depois pudessem somar e vocês mesmos perceberem o tempo que passou de Adão até Abraão. Foi em média 2.000 anos que se passaram de Adão até Abraão, tá? Qual é a outra coisa que me chama a atenção aí neste capítulo 23 de Gênesis, tá? Há aí um relato, uma menção aos filhos de Et. Rotineiramente ali, ele cita dê-me possessão diante dos filhos de Et. Quem é Et? E que nação que veio de Et? Você sabe me dizer quem é Et? E que nação é oriunda de Et? Quem para vocês acham que é esse Et? Me falem aí, por favor. Vixe, quase não tem água aqui. Esqueci de pegar água. Enquanto vocês estão me respondendo aí, quem é Et para vocês? Que nação veio oriunda aí? Quem são esses filhos de Et? Depois eu vou ali pegar água rapidinho. Ninguém respondeu, gente? Ninguém respondeu? Não, ele não vai. Dácio falou certinho. Não vale usar o Google, porque aí é brincadeira, né, gente? Não vale mesmo não, tá? Não vale usar Google não. Se não sabe, não usa Google. Isso não vale não, tá? Gente, vocês já ouviram falar alguma vez dos heteus, também conhecido como os hititas? Vocês já ouviram na Bíblia a menção a algum personagem que é heteu, que é hitita? Algum de vocês já ouviram falar? Eu sei que são os hititas, na minha Bíblia diz... Heteus sim, é heteus com H, viu? Não é ateus não com A, não, nem é heteus com H.
Vocês já ouviram falar? Me cita aí um personagem muito conhecido que era hitita. Muito conhecido, possivelmente é o mais conhecido da Bíblia. Existe um personagem que é muito conhecido na Bíblia, que é hitita. Que personagem é esse? Vocês conseguem lembrar aí na memória? Vocês conseguem lembrar que personagem é esse que é mencionado na Bíblia, que é hitita? Inclusive, nós estudamos ele recentemente aqui no perfil, viu? Recentemente aqui no perfil nós falamos sobre ele. Nós citamos um pouco da história da vida dele aqui no perfil. Não tem aí, eu acho que não tem nem um mês mais ou menos aí que a gente fez isso, não. Acho um mês e meio, estourando aí, que a gente falou a respeito deste hitita aqui no perfil, né? Nas lives que a gente estava tendo, nós falamos a respeito da vida dele. Alguém se lembra aí? Como é que se chama o marido? Como é que se chama o marido de Batseba? Como é que se chama o marido de Batseba? Amém, Dá, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, varão. Glórias ao Senhor. Davi adulterou com Batseba. E o marido de Batseba era hitita, tá? Ele era heteu, tá? Então ali um dos personagens mais conhecidos de descendência hitita é justamente Urias. Se você for ler lá na passagem, você vai ver que eles vão falar Urias o hitita, tá? Porque ele era justamente de nacionalidade hitita. Por que eu estou falando que isso é interessante? Durante muitos séculos, a paz do Senhor, Ion, Deus abençoe sua vida. Durante muitos séculos, tá? Até 1834, mais ou menos, muitos céticos, muitos historiadores ateus, céticos, que queriam desacreditar as Sagradas Escrituras, eles diziam que a Bíblia não era confiável, porque somente a Bíblia mencionava uma nação, um povo de etnia conhecido como heteus, conhecidos como hetitas. Somente a Bíblia tinha informações a respeito deste povo. Não havia literatura escrita, com exceção da Bíblia, que mencionava este povo da antiguidade, que viveu ali na época de Abraão, tá? Não se havia praticamente nada a respeito deste povo, somente na Bíblia. Então eles usavam a inexistência de provas e evidências a respeito do povo heteu, tá? Como evidência de que a Bíblia não era confiável, que ali era história inventada. Até que em 1834, um arqueólogo chamado Charles Felix descobriu as ruínas de Hattusa, que era a capital dos hetitas, lá na Turquia. E eles conseguiram descobrir lá nas ruínas, depois de escavar as ruínas, mais de 10.000 tábuas de arquivo. Escrito arquivo, né, com aquelas letrinhas cuneiformes lá, né, contando a história e registro ali da nação hetita, tá? Então, desde 1834, depois da descoberta das tábuas, verificou-se que a Bíblia era a única fonte que falava a respeito deles antes disso aí. Isso veio justamente ali como uma evidência, uma comprovação de que a Bíblia é confiável, tá? Se não existe nada, ninguém encontrou nada, é porque ninguém pesquisou, ninguém procurou ainda, tá? Ninguém descobriu, tá enterrado aí. Mas a Bíblia não mente em seus registros históricos. Atualmente, nenhum historiador de renome sério desmerece a Bíblia, tá? Muito pelo contrário. Quando eles querem descobrir onde estão possíveis
possíveis ruínas, tá? De alguma nação antiga, eles olham nas Sagradas Escrituras para tentar descobrir onde poderia estar aquelas ruínas, para ir lá pesquisar e cavar e ver se encontra, tá? Eles usam a Bíblia como fonte, como meio para se descobrir mais a respeito das nações antigas, tá? Daí você vê, é só uma curiosidade aí que eu queria trazer, porque aqui nesse capítulo 23 fala muito dos filhos de Et, fala muito dos Etitas, né, no capítulo 23, e a história a respeito deles foi descoberta há pouco mais de 150, 200 anos, 150, 180 anos aí, né? Ninguém sabia, não tinha mais informações. É muito recente as descobertas a respeito deste povo que viveu na época aí de Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vê que Sara morre. E neste capítulo, Abraão adquire ali um campo, tá? Onde ele vai e constrói ali, né, a sepultura, onde ele deposita a sua esposa, onde ela descansa ali, e esse campo se torna dele, né? Ele compra por 400 ciclos de prata esse campo e vai ali, faz a sepultura de Sara e a sepulta ali neste campo que ele adquire ali diante dos filhos de Et, e o local onde futuramente ele também irá repousar, tá bom? Então vamos para o capítulo 24. O capítulo 23 era tão curto e demorou tanto a gente falar. Misericórdia desse capítulo 24, ele é enorme. O que é interessante nesse capítulo 24? A gente vê Maria Elisa, oh, Deus abençoe sua vida, varoa de Deus, intercessora da minha vida. Faz tempo que eu não a vejo por aqui. Deus abençoe sua vida, prazer imenso você estar por aqui hoje. Você não sabia, né? Mas a gente está fazendo live agora mais cedo, viu? 9h30. Então, se você puder assistir, de domingo a quinta-feira, 9h30, nós estamos fazendo. Não é mais meia-noite não, tá? Agora está sendo 9h30, está sendo mais cedo. Então, vem aí participar conosco do nosso plano de leitura bíblica anual. Nós estamos falando agora do capítulo 24 de Gênesis, tá? Amanhã vai ficar 26, 27, 28, 29 e 30. 5 capítulos por dia. Então, voltando aqui. Depois que sepultou Sara, passou-se alguns anos ali, algum tempo, alguns meses, não se fala. Abraão, percebendo que ele estava envelhecendo e que Isaac já estava numa idade boa para se casar, 37 anos, tá? Eu casei com 37? Se eu não casei com 37, eu casei com 38, tá? A gente vai ver com quantos anos Isaac casou, daqui a pouquinho. Então, ele vai lá e chama o servo mais velho. Aqui não fala o nome desse servo, a gente não sabe se é o mesmo que ele queria colocar ali como herdeiro, né? Aqui não deixa claro, mas fala que apenas que ele pega o servo mais velho da casa e faz um acordo com ele, para que ele busque uma mulher, uma esposa, para Isaac, dentro da parentela dele, para ele não tomar de maneira nenhuma mulher da terra dos cananeus onde eles estavam. Ele queria que ele fosse até a parentela dele, pegasse alguma mulher lá entre os parentes e trouxesse essa mulher para casar com Isaac, né? Naquilo que Aga, lembra que eu falei com vocês lá no capítulo, acho que 21, Aga não tomou cuidado. Aga pegou a mulher egípcia para casar ali com Ismael. Abraão aqui toma cuidado e busca alguém de dentro da parentela dele. Por que Abraão quis buscar alguém que fosse de dentro da parentela dele? Por que a prioridade era ter uma mulher no meio do seio da própria família? Por que Abraão quis focar nisso? Por que Abraão não pegou nenhuma mulher da terra ali dos cananeus onde ele estava habitando? Por que ele pediu para ir na cidade onde ele morava, na região onde ele morava, buscar alguém que fosse do meio da parentela? Por que ele fez isso? Me fala aí. Por que ele teve esse cuidado?
Vamos lá, gente, coloca sua resposta aí pra gente dar continuidade. Por que desse cuidado? Por que Abraão não pegou uma mulher ali da região mesmo? André falou, porque eles conheciam o mesmo Deus e não servia a deuses estranhos. O foco primariamente é esse, gente, tá? A Bíblia nos ensina, no Novo Testamento, né, Paulo escreve lá, para a gente não se colocar sob jugo desigual, tá? Que comunhão há entre luz e trevas, entre o ímpio e o justo? E a gente vê este cuidado, tá? A observância deste princípio desde a época de Abraão. O se evitar a mistura, o jugo desigual ali. Ele não queria que Isaac, o filho da promessa, tomasse uma mulher da terra onde ele vivia, por causa justamente da maneira e a forma de adoração que eles tinham lá, que não era, eles não adoravam possivelmente o mesmo Deus que ele adorava. E a cultura, a tradição que Abraão tinha e a família deles tinha, era uma tradição herdada dos próprios descendentes que vieram temendo a Deus, esse único Deus verdadeiro. Foi a família de Sete, né? Que depois veio por Noé, passando por Sem, chegando a Abraão ali. São esses descendentes aí que permaneceram cultuando o único Deus verdadeiro. Então ele não queria correr risco de Isaac se misturar e a descendência de alguma maneira se perdesse, tá? E é por isso que ele manda voltar e pegar alguém que tivesse a mesma tradição, respeitasse os mesmos valores, os mesmos princípios. A gente vê aqui a busca por não se colocar em um jugo desigual. E olha que não havia lei ainda escrita no papel impedindo mistura, tá? Mas você já percebe que havia princípios aqui já que estão sendo guardados, mesmo que não haja uma lei escrita. Já existe uma certa lei moral que está sendo transmitida de geração em geração dentro da própria família. E não é à toa que Deus manda guardar os caminhos dele e ensinar aos descendentes a guardar o caminho dele. E era isso que Abraão estava fazendo ali com Isaac, tá? Amém, gente? Glórias ao Senhor Jesus. E aí o servo fala, tá, se eu não encontrar a mulher, eu levo ele para lá. E Abraão fala, de maneira nenhuma você vai levá-lo de volta para a terra, porque Deus mandou eu sair de lá. Por que você vai levar meu filho para lá? Ele há de herdar essa terra, né? A terra onde eles estavam morando ali. Ele não queria que ele retrocedesse no caminho, mas que ele permanecesse ali onde ele estava, tá? Então ele impediu o servo de levar Isaac lá de qualquer maneira. Ele que tinha que trazer uma mulher. E Abraão confiava de que Deus iria prover. Tanto é que no verso 7 ele fala, o Senhor Deus dos céus que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. E aqui você percebe a dependência, a confiança, o descansar, o esperar em Deus aqui, da parte do Abraão, de confiar, de depender, tá? De que Deus vai prover. Ele tinha acabado de evitar a morte do filho. Deus tinha provido ali no monte. Acabado não, né? Já tinha passado algum tempo aí. Muito tempo na realidade. Mas ele tinha passado por várias experiências com Deus. Deus mostrando que ele entra em providência naquilo que está de acordo com a vontade dele. A Bíblia fala que a gente ora e não recebe porque a gente ora mal. Porque se a gente orar segundo a vontade de Deus, Deus responde, tá? Quando a gente não recebe é porque a gente está sendo egoísta, pensando apenas em nós. Giovanni, seja bem-vindo, Deus abençoe. Ju, o Érico, louvado seja o Senhor. André colocou assim, achei interessante que a história nos diz que Isaac foi consolado após a morte de Sara, depois que casou. A falta que a sua mãe fazia a ele, Deus lhe deu uma esposa. Deu uma esposa, não deu uma mãe, né? Deu uma esposa. Eu sempre, quando eu leio essa passagem, eu fico assim, Jesus,
Isaac queria uma mãe ou Isaac queria uma esposa? Né? Porque ele acaba carregando a mulher para a tenda da mãe. Em vez de ir para a tenda dele, ele leva ela para a tenda da mãe. Havia, talvez sim, ali uma carência feminina, porque houve a perda da mãe e veio uma carência ali de um aspecto feminino do lado dele e acabou sendo consolado por causa da vinda da esposa. Tá, tudo bem. Todo marido, de uma certa forma, quer não somente um amante, né, mas uma mulher que cuide dele. Então talvez seja nesse quesito, né? Mas não pode ser só mãe, ou não pode ser mãe, né? Os cônjuges têm que ser amantes, mas veja a falta delas ser mulher. Possivelmente era porque o quesito da carência feminina mesmo, né? Do cuidado, da delicadeza, do carinho, né? Desse contato feminino que ele não tinha mais, porque a mãe se foi, e agora ele poderia ser suprida essa carência através aí da esposa, né? Que poderia ter esse papel de mãe, de cuidar, de zelar, porque uma boa esposa cuida do seu marido. Mas além disso, além de ser cuidadora, ela é uma amante, né? Ela o satisfaz sexualmente, né? Com a intimidade. É algo mais profundo do que apenas... não é que é apenas, né? Não é apenas, é muito importante ser mãe. Mas ser esposa é algo mais íntimo do filho do que ser filho, né? A união conjugal é uma ligação muito mais profunda diante de Deus nesse quesito do que uma ligação mãe e filho, tá? Tanto é que os filhos saem de casa e o casal fica. A ligação conjugal é a que persevera, que permanece até que a morte os separa. Os filhos são postos no mundo, são criados, educados, mas eles vão sair e vão constituir outra família. O cordão umbilical tem que ser cortado, tá? O elo agora vai ser feito com o cônjuge até que a morte o separe, tá? Mas vocês entenderam? Eu creio que vocês entenderam. Então, ele confiava aí de que Deus iria trazer a mulher certa, tá? E lá em Provérbios 18, 22, o que está escrito lá em Provérbios 18, 22? O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Algumas traduções falam, alcançou a benevolência do Senhor, né? O homem que encontra sua esposa alcançou a benevolência do Senhor. Em outras traduções fala, recebe o favor do Senhor. Então, do Senhor vem a mulher prudente, também está escrito lá em Provérbios. Do Senhor vem a mulher prudente. Então, o Senhor prepara a esposa para o marido, tá? E creio que vice-versa, tá? E baseado nisso, a gente vê que Abraão descansa e que Deus vai entrar em providência e vai trazer a mulher certa. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse juramento, somente não faças meu filho ir para lá, tá? Então o servo pôs a sua mão debaixo da coxa de Abraão e jurou-lhe a respeito deste negócio, tá? E aí a gente percebe que o servo pegou os camelos, 10 camelos, e fez viagem lá para o meio da parentela de Abraão. Chegando na região, imagina, você atravessa um deserto aí, eu fiz as contas, levou mais de um ano para ele poder chegar. Levou mais de um ano para ele poder chegar lá, tá? Porque Isaac casa com 40 anos. Então Isaac tinha 37 anos quando a mãe morreu. E aí Abraão manda ele procurar uma esposa. E depois ele casa com 40. Então passou 3 anos. 3 anos se passaram desde a viagem. Então foi 1 ano e meio para ir e 1 ano e meio para voltar, tá? Então, a gente vê o tempo que passou aí nessa caminhada. Ele chega naquela região, ele não sabe quem é quem, ele para ali perto de um poço e mulheres vêm pegar água e aí ele faz uma oração. Verso 12, o servo de Abraão fala, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. E aí o servo ora e ele faz prova de Deus naquele momento. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu canto para que eu beba, e ela disser, bebe,
e também darei de beber a teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque. E que eu conheça nisso, nessa atitude de me dar água e dar água para os meus camelos, que eu conheça nisso, que tu usaste de benevolência com meu Senhor. Então aqui o servo de Abraão faz prova de Deus para descobrir qual é a mulher que Deus tem para se casar com Isaque. Que coisa! Deus faz isso nos nossos dias? A pergunta que eu quero falar para vocês hoje é: Deus faz isso em nossos dias? Você pode hoje fazer prova de Deus e Deus te responde essa prova, sim ou não? Me fala aí, por favor. Suelen, seja muito bem-vinda. Jéssica, Deus abençoe. Manu. Santa, os nomes é muito difícil de ler, gente. Deus abençoe. Deus responde sim às provas até os dias de hoje, tá? Coisa semelhante ao que o servo de Abraão fez, eu fiz, tá? Eu fiz para que descobrisse que Mabe, a minha esposa hoje, era a esposa que Deus tinha para mim. Depois que Deus me libertou do ateísmo, eu tive um relacionamento antes de Mabe, mas foi errado, tá? Eu ainda era imaturo de uma certa maneira, não tive paciência de esperar, acabei fazendo um namoro evangelístico. Conheci uma menina que não era convertida, mas frequentava a igreja, mas não era convertida. Ela acabou aceitando Jesus depois que a gente começou a namorar. E eu creio que, na realidade, ela nunca teve um encontro pessoal com Cristo, na realidade. E só aconteceu erro, tá? Não foi um relacionamento de Deus. Só muita mentira, muito problema envolto ali no relacionamento, muita briga, tá? E por quê? Porque eu escolhi. Foi eu que escolhi a mulher. Eu vi e eu desejei e eu queria e eu investi. Eu o tempo todo. E aí na hora que acabou esse relacionamento eu falei assim, eu não quero errar de novo. Eu não quero errar de novo. Eu quero a mulher que Deus tem pra mim. Uma mulher convertida, uma mulher de Deus mesmo, tá? Eu estava muito carente, quem já ouviu meu testemunho aí, sabe, né, o contexto todo do que eu passei para Deus me libertar do ateísmo. Então, quando eu fui pro primeiro namoro, nesse sentido, eu estava muito carente. Então, foi o que acabou me levando a dar essa abertura. Depois que eu vi que não era desse jeito, era na direção de Deus, até porque eu creio que Deus tem um chamado ministerial para minha vida, eu falei assim, gente, eu tenho que tomar cuidado, porque com a mulher com que eu casar, essa mulher pode ser bênção e o meu ministério prosperar, ou essa mulher pode ser maldição e destruir o ministério. Então não pode ser qualquer mulher. Tem que ser uma mulher que Deus vai trazer para mim, que vai saber caminhar junto comigo, e nós dois vamos trabalhar para a obra do Senhor, os dois juntos ao mesmo tempo, o mesmo desejo. E aí eu descansei em Deus, e Deus... Vim para Taiobeiras, né? Quem já ouviu esse testemunho, eu já contei isso aí. Vim para Taiobeiras, conheci a minha atual esposa, mas na época a gente só era amigo. E Deus começou a me mostrar ela. Começou a usar pessoas para falar dela para mim. Só que eu comecei a resistir. Eu fiquei com receio, fiquei com medo, né? E aí eu fiz prova de Deus, tá? E qual foi a prova de Deus que eu fiz? Já que eu estava com dúvida, e Deus estava usando muitas pessoas para me falar situações, contextos, para me mostrar ela, eu estava percebendo sinais, mas eu não estava querendo acreditar que fosse, então eu estava com resistência. E aí eu fiz prova de Deus. Deus, se for ela mesma, o Senhor vai fazer o seguinte, eu fiz essa oração na mente, tá? Em espírito, eu não falei, eu só orei na mente. Falei assim, Deus, o Senhor vai trazer meus pais, que estão em outra cidade, Montes Claros, vocês vão trazer meus pais aqui em Taiobeiras, e sem eu fazer nada, você vai pegar meus pais e vai levar meus pais lá na zona rural, onde os pais da Mábia moram. E eu não vou participar de nada. Não vou participar de nada. Eu não sei como é que o Senhor vai levar eles lá na casa dela, mas para saber que é ela,
e que o senhor tem é ela para mim, é a mulher que o senhor tem para mim, é ela. O senhor vai trazer meus pais de Montes Claros para Taiobeiras, e de Taiobeiras para a zona rural. Você vai levar meus pais na casa dos pais de Mábia, para meus pais conhecer os pais de Mábia. E eles não se conheciam, eles nunca tinham se visto, os meus pais com os pais dela. Passado algumas semanas, meu pai me liga dizendo que ele está vindo me visitar. Bacana, tudo jóia, até aí tudo bem. Aí ele veio me visitar e ele gosta de ir na feira. E aí de manhãzinha ele saiu para a feira, e depois que ele voltou da feira, ele me disse que encontrou com um irmão da minha igreja, da igreja de Mábia, né, que me conhecia aqui na cidade. Encontrou com esse irmão da igreja de Mábia na barraquinha da feira dos pais de Mábia. Esse irmão estava na barraquinha da feira dos pais de Mábia, e o irmão apresentou meu pai para os pais de Mábia e sugeriu que meu pai fosse almoçar com os pais de Mábia na casa dos pais de Mábia na zona rural. E meu pai aceitou. E aí pai chegou em casa falando: acabei de encontrar com o Luiz lá na feira, e ele estava na barraquinha dos pais da Mábia, porque pai já tinha ouvido falar de Mábia, já tinha visto ela uma vez. E eu falei assim: tá pai, o que é que tem? E aí o Luiz nos convidou para ir lá para casa da Mábia, lá na roça lá, para almoçar amanhã lá na casa deles. Eu falei assim: e o senhor aceitou? Aceitei, claro que aceitei. Eu falei assim: meu Deus do céu. Deus trouxe meus pais para cá, e Deus levou meus pais para casa de Mábia sem eu mexer uma palha, um dedo, nada. E eu fiquei calado, né, para ver se eles iam mesmo. Aí no outro dia, Luiz passou de manhãzinha, pegou meus pais, levou meus pais lá para casa de Mábia para almoçar lá. Eu não fui porque estava tendo um congresso da minha igreja batista, eu fiquei, aí eu não fui. E depois que meus pais voltaram, no outro dia a gente foi almoçar e eu fui conversar com eles. Pai, o que é que você achou lá da família de Mábia? Aí ele: por que você está perguntando, mãe? Por que você está perguntando? Você está com interesse de Mábia? Aí eu contei para eles: olha, eu fiz prova de Deus. Eu pedi para Deus trazer vocês aqui em Taiobeiras, e sem eu fazer nada, levar vocês lá na casa de Mábia, porque Deus está me mostrando Mábia e eu queria ter certeza que era ela. E Deus cumpriu. Deus fez. Da forma que eu pedi, Deus fez. E aí eu tive plena certeza que Mábia era minha futura esposa. Mas Mábia não sabia de nada ainda. Mábia não sabia de nada. Só eu sabia. E aí a história é longa. Tem um vídeo aí no perfil meu que eu conto o testemunho todo, não vou adiantar aqui, tá? Quem quiser ouvir toda a história aí de o que aconteceu aí, como é que foi e tudo mais, tem um vídeo aí mais lá pra baixo aí que você vai encontrar do meu testemunho aí em relação a como é que foi com a Mábia, e aí vocês podem ouvir lá, tá? Direitinho. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que sim, se você fizer prova, se você confiar, se você depender, se você tem fé, se você caminha com Deus, pode fazer. Se for na direção dele, se for para cumprir a vontade dele, ele responde, tá? Ele responde. Mas se você não tiver fé, nada vai acontecer, infelizmente, tá? Somente se houver fé é que as coisas acontecem. Então, voltando aqui, a gente percebe, né? A gente já viu que Rebeca vem e oferece ali água, né? Ela oferece ali água para o servo de Abraão, e não somente isso, como ela oferece também água para todos os camelos, e ele fica ali assistindo, ele fica ali olhando para ver se ela vai entregar realmente, vai dar água para todo mundo. Lá no verso 21 fala: e o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Verso 22 ele fala: e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro e duas pulseiras de ouro, e deu para ela, né? Então, da forma que ele pediu para fazer, ela fez. Ela deu água para ele e depois ofereceu água para os camelos, e assim cumpriu a prova que ele tinha pedido a Deus que demonstrasse ali, para que ele pudesse saber que mulher é que seria a esposa de Isaac. Glórias ao Senhor Jesus. E depois disso ele vai até a família e conta tudo o que aconteceu, desde Abraão ter mandado para cá, da prova que ele fez
no poço, a situação toda ele conta ali para a família, que é para o irmão Labão e para a mãe dela. Aparentemente o pai já havia morrido, né? Labão é aquele que vai depois dar as filhas para Jacó, né? Jacó vai casar, lá na frente a gente vai ler a respeito disso. Labão é o pai ali de Raquel e gente, sumiu o nome. Me ajudem aí. As duas filhas lá que Jacó acaba casando com duas, né? Ele casa com uma, mas ele quer Raquel e ele trabalha mais não sei quanto tempo para casar com a outra. Me fale o nome aí que sumiu o nome. Acho que é Ruth. Lia, pronto, olha lá. Lia, isso. Lia e Raquel, né? Lia e Raquel são as filhas de Labão. Labão é o irmão de Rebeca, tá? Então Labão vai ali, abençoa, pergunta se Rebeca quer realmente ir com ele, se a Rebeca aceita ir com ele para se casar com Isaac. A Rebeca aceita e aí eles pegam e fazem a viagem de volta ali para a terra de Abraão, tá? E aí quando Rebeca chega na terra, quando ela está chegando na terra de Abraão, o que é que Isaac está fazendo no campo? Quando o servo chega com Rebeca, Isaac está no campo. O que é que Isaac está fazendo lá no campo? No momento em que ele está chegando ali, Rebeca junto com o servo, o que é que Isaac está fazendo lá no campo? Vocês se lembram? Lá no verso 63, está escrito assim: E Isaac saíra a orar no campo, à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então você vê que Isaac era um homem de oração. Na tradução que a Andrea tá lendo, fala meditar, tá? Mas na linguagem de hoje, na nova versão transformadora, fala orar. Possivelmente ele estava ali conversando com Deus, falando com Deus, tá? E daí você percebe que Isaac é um homem de oração, um homem temente a Deus. Aprendeu com quem? Aprendeu com o pai. O pai já tem ensinado para o filho como ele deve buscar a Deus. E naquele momento Deus chega com a bênção para ele, tá? E aí ele levanta os olhos e vê os camelos vindo ali de longe. E aí Rebeca também olha e vê Isaac correndo. E aí ela pergunta para o servo: quem é aquele que está vindo ali? E aí o servo fala: este é o meu senhor, aquele com quem você vai casar. E ela pega o véu e se cobre. E ela se cobre ali com o véu antes de Isaac chegar. Por que ela se cobriu com véu? Alguém sabe me dizer? Já que ela estava sem véu, estava ali com o servo, por que ela se cobriu com véu? Alguém sabe me dizer? A gente está terminando, viu, gente? O capítulo 25 ele é bem pequenininho, tem pouca coisa para a gente comentar. O 24 é o mais longo. Alguém sabe? Alguém sabe por que ela se cobriu com véu? Porque não tinha casado ainda. Porque era costume, né, gente? Era costume, e ela era prometida a casamento. Ela estava ali para se casar com ele. E... Cortou. Tá? Voltou aí? Voltou. Então ele só via ali no momento da cerimônia, no momento praticamente do casamento, quando eles estavam ali casando mesmo, era no momento que ele via o rosto da esposa, tá? Tanto é que Labão engana Jacó dessa maneira, porque ele dá Lia para casar e Jacó casa sem saber que é Lia. Depois que ele vai lá para a tenda para poder consumar o casamento, ele vê que não era Raquel, que era mais velha que estava lá, não era mais nova, tá? Então você percebe isso aí claramente acontecendo. Então ela se cobre porque ela não era casada com ele ainda, até aquele momento ali. Ela estava chegando, né? E aí ele vem, o servo conta toda a história para ele do que aconteceu. Depois dele ficar a par de tudo o que aconteceu, aí ele pega a Rebeca e leva ela para a tenda ali, que era da mãe dele, e lá ele fez, né?
Ele consumou, ele a amou, lá fala, foi-lhe por mulher e amou-a, né? E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Por isso não é correto despir uma mulher que não seja suas. Justamente, né? Ali era coberta até o rosto. Até o rosto você não via nada, né? As pessoas geralmente usam aí esse versículo para falar que não precisa de uma cerimônia de casamento, né? Ah, você viu lá, ó, no Antigo Testamento, Isaac não precisou casar, ele só pegou Rebeca e levou para a tenda, para a casa dele, e fez sexo com ela. Então não teve casamento, não teve cerimônia de casamento, não teve nenhum tipo de protocolo. Ele encontrou ela e levou ela para casa, foi para a cama e aí eles casaram. A internet tá boa aqui hoje não. Eu tô no 2G e tá cortando. Então, as pessoas às vezes usam isso aqui como justificativa para continuar amaziado, continuar amigado e não casar. As pessoas só não entendem que ao Abraão separar um representante dele ali, no caso o servo dele, e enviar este servo até a parentela dele para requerer uma esposa, a gente sabe que os costumes daquela época ali, eles faziam um contrato de casamento, né? Eram as famílias ali, faziam acordos nupciais, não eram os cônjuges, não eram aqueles que iriam casar que decidiam com quem iria casar, eram as famílias que decidiam com quem cada um iria casar. Então o servo de Abraão foi e, representando Abraão, fez um acordo com Labão, tá? E Labão ali era o representante legal da irmã, porque o pai tinha morrido e ele era o filho, homem, possivelmente, então ele era o líder da família, e ele ali faz um acordo com o servo, pergunta para ela ainda se ela aceitava, e aí você percebe que Rebeca aceita diante dos dois o compromisso de se casar com Isaac, e aí eles selam um compromisso ali, e na hora que ela está retornando, ela já está retornando e o acordo já foi feito, tá? Só falta agora consumar o acordo, que é justamente o ato sexual. E é por isso que ela coloca o véu quando ela desce do camelo. Ela vê Isaac vindo. E ali agora eles vão consumar todo o acordo que já foi acordado. Isaac chega e o servo vai e fala para ele tudo o que aconteceu durante o acordo com Labão, o irmão mais velho. Depois de ele ouvir tudo e ver que Rebeca veio e concordou, e Rebeca está lá com o véu cobrindo tudo, ele pega a Rebeca e leva para a tenda e consuma o casamento, consuma o acordo, toma ela como esposa realmente, tá? Então nada aí aconteceu fora da tradição ou do padrão, não foi, o Isaac não saiu no meio da rua, catou uma mulher na esquina e levou para casa, você vai ser minha esposa. Não foi assim que aconteceu não, tá? Todos os trâmites da cultura lá da época, dos acordos ali nupciais, aconteceram, tá? Da forma que o casamento acontecia na época, aconteceu. Então foi um casamento legítimo. Seria a mesma coisa hoje que você ir num cartório e diante de um juiz fazer o seu casamento, tá? Seria aceito, ok? Então não pode se usar essa passagem como desculpa para continuar amaziado, não. Essa passagem fala de casamento sério, casamento diante da lei, né? Casamento civil ali, registrado, com papel bacaninha, bonitinho, tá bom? É esse tipo de casamento aí que está referendando, ok? Capítulo 25. No capítulo 25, o que é de importante no capítulo 25? É a morte de Abraão. Lá fala que ele casou de novo, depois que Sara morreu, teve outros filhos e morreu com 175 anos de idade, tá? Isaac e Ismael sepultaram Abraão no mesmo campo que Sara foi sepultada, né, que ele comprou lá dos hetitas, dos heteus. Então os dois irmãos vão lá e sepultam. Neste capítulo fala a respeito da descendência do próprio Ismael. Deus cumpriu o que prometeu e Ismael teve 12 príncipes, né, 12 filhos aí na sua descendência. A gente descobre que Raquel era estéril, como Sara, e Isaac ora durante 20 anos. Isaac ora para que
Rebeca fique grávida, né? E quando Deus abençoa e abre a madre, ela fica grávida de gêmeos. E quem são os gêmeos? Esaú e Jacó. A gente começa já a ser apresentado ali o que irá acontecer. Deus vai e fala naquele momento que o maior, depois de ganhar o menino, que o maior, o mais velho, vai servir o mais novo. Então Deus já começa a mostrar que vieram 2 filhos, mas a descendência da promessa não vai vir de Esaú. A descendência da promessa vai vir de Jacó. Então isso não vai depender da primogenitura, vai depender da vontade de Deus. Tá? Então você vê que desde Sara, que era estéril, com Rebeca, que era estéril, você vai ver que a eleição vem da escolha de Deus e não da escolha do homem ou de forma natural, tá? Deus é que vai estabelecendo a vontade dele à medida que as coisas vão acontecendo. Nada tá saindo bagunçado, fora do propósito, do projeto de Deus, não. Deus está estabelecendo o caminho, o percurso pelo qual o descendente que irá abençoar todas as nações surja, tá? E a gente percebe que no capítulo 25 também, a gente percebe que Isaac gostava mais de Esaú, enquanto que a mãe gostava mais de Jacó, e isso vai gerar um probleminha lá na frente que a gente vai ler e vai refletir amanhã. Então, gente, Deus já havia alertado que o maior serviria o menor. Então Esaú acaba vendendo a sua primogenitura por impulso, porque estava com fome, sem nenhum temor, sem nenhum respeito, sem valorizar nada da tradição, da cultura, do próprio propósito de Deus. Ele abre mão da primogenitura para comer ali um prato de lentilhas ali, um guisado de lentilhas ali que Jacó fazia. Ele abre mão ali, até mesmo de uma certa forma, né? Se fosse para pensar, se tivesse capacidade, ele teria aberto mão do projeto de Deus. Se fosse por causa da primogenitura, se dependesse única e exclusivamente do primeiro que nascer ser o descendente da promessa, ele teria aberto mão do projeto e do propósito de Deus por causa de um prato de comida. A gente vê que tem que tomar cuidado para não se agir por impulso, sem pensar, sem raciocinar, tá? Geralmente quando a gente age por impulso, a gente age na carne e acaba cometendo pecado. Quando a gente para respirar, pensa, exerce o domínio próprio, o autocontrole, a gente acaba agindo em conformidade com o Espírito, tá? O que a gente aprende aqui com essa lição aí de Esaú é que ele era tão impulsivo quanto Pedro, né? Não tinha cuidado, infelizmente. Mas graças a Deus não dependia dele. Dependia da vontade de Deus, e Deus já havia escolhido Jacó para ser o descendente da promessa. Amém? Capítulo 25 acaba aí nesse momento. Nós vamos, aí já deu 1 hora de live certinha em cima. Amanhã nós vamos meditar os capítulos 26, 27, 28, 29 e 30. Você durante o dia vai ler os 5 capítulos do 26 ao 30. E nós vamos meditar à noite. Se a gente conseguir fazer os 5, bacana, a gente conseguiu fazer os 5 em 1 hora, a gente vai fazer os 5. Se a gente chegar aí no prazo de 1 hora e eu tiver feito só 1 capítulo, 2 capítulos, a gente para ali onde a gente, até onde a gente meditou, e deixa para o dia seguinte o restante da meditação. Mas de qualquer maneira, você vai ler e meditar em 5 capítulos amanhã de manhã, tá? E à noite nós vamos tentar meditar nos 5. Se a gente não conseguir, não tem problema, a gente deixa o término da reflexão para o outro dia, ok? Bacana? Tranquilo? Amém? Então, gente, vamos orar. Obrigado aí pela participação, pela presença de cada um de vocês aí, tá? Espero vê-los aqui amanhã às 9h30, onde nós vamos continuar lendo a Bíblia. Ah, isso, obrigado, André, eu sempre esqueço de colocar o momento de oração. Ah, Senhor. Gente, leia, gente, tá? Se você puder compartilhar a live com pessoas que você sabe que gosta de estudar a Bíblia, gosta de ler a Bíblia, que tem interesse em ler a Bíblia, nunca leu a Bíblia nenhuma vez na vida, mas que sente desejo, vontade de ler,
apresente aí, tá? Este quadro que a gente criou aqui no perfil, Sola Escritura, apresenta aí para eles, tá? Envia para eles a live número 1, porque a gente está indo para a live número 7. Hoje uma prima minha veio conversar comigo, tá com interesse de ler a Bíblia, e eu falei para ela que a gente tá lendo aí no perfil, e tá fazendo a reflexão dos capítulos. Ela se interessou em participar, tá? E tá começando a assistir aí. Só que nós estamos na live 7. Quanto mais distante a gente ficar, mais difícil fica para a pessoa nos alcançar, né? Ainda tá fácil de alcançar. Gasta um tempinho, mas dá para a pessoa ir assistindo e nos alcançar e seguir conosco. Mas o quanto antes as pessoas que você conhece, que você sabe que gostaria de ler a Bíblia, que nunca leu, quanto antes elas chegarem aqui, mais fácil é delas seguirem conosco, ok? Bacana? Então, vamos orar agradecendo a Deus por mais esta live. Pai amado, vemos aqui humildemente, Deus, lhe agradecer pelos ensinamentos os quais o Senhor nos concedeu nessa noite. Que aqueles que estiverem aqui sejam solteiros, ó Deus, que ainda não tenham se casado ou estão aí no processo ainda de cortejo, de namoro, noivado. Deus, que o Senhor venha colocar temor e tremor em seus corações, que eles venham usufruir da oportunidade enquanto solteiros para avaliar se realmente o relacionamento em que estão é um relacionamento saudável, é um relacionamento que glorifica teu santo nome, é da sua vontade ou não, Deus. Porque o período para se decidir, descobrir, para se evitar problemas, o melhor período é um período justamente do namoro. Rogo por essas pessoas que estão solteiras, que ainda não se casaram, Senhor, que o Senhor venha estar dando aí a sabedoria, o discernimento, venha estar revelando a sua vontade. Não permita, Senhor, que elas entrem aí num barco furado, num relacionamento que vai trazer problemas, em que vá caminhar depois para um divórcio, Deus, e ela venha se colocar nessa cilada aí, nessa rede. Que o Senhor venha assim, Senhor, dar discernimento, Pai. Dá discernimento, Deus. Tantas são as famílias destruídas aí, porque não se tomou cuidado durante o processo aí do namoro, não se avaliou, não se examinou, não prestou atenção nos detalhes, ó Deus, e se casaram e depois descobriu que tudo era diferente. Vá assim preparando teus servos, as tuas servas, e aproximando uns dos outros, para que aqueles que se casarem, casem-se no Senhor, que sejam pessoas cheias do teu Santo Espírito, que caminhem contigo, ó Deus, de maneira a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome, pessoas que realmente representam aí Cristo Jesus na nossa sociedade, que a união conjugal ali seja uma representação da união de Cristo com a igreja aqui na terra, Senhor. Manifeste assim a sua santidade. Deus quer lhe apresentar os pedidos que cada um dos irmãos tem em seus corações, as suas necessidades aí, Deus, os seus anseios, os projetos os quais o Senhor tem para desenvolver na vida de cada um. Deus, eu venho apresentar aqui cada uma das vidas, que o Senhor venha estar assim trazendo à existência a sua vontade, Deus, e os guiando de acordo com o seu propósito, Pai. Cumpra assim a sua vontade na vida de cada um. Rogo por aqueles que ainda não estão participando conosco dessas lives, que o Senhor venha estar separando as pessoas, se o Senhor quer que caminhem conosco, Deus. Que o Senhor venha estar as trazendo para que possamos caminhar juntos e aprender juntos nesses momentos que separamos aqui para refletir na Tua Palavra. Obrigado, Deus, por minha vida, obrigado pela minha esposa, minha filha, pelas providências que o Senhor tem concedido em nossa vida. Rogo pelo dia de amanhã, pela viagem que farei no dia de amanhã, Deus, pelo propósito que nós temos ali no local onde estamos indo, Senhor. Entre em providência, Pai. Abra as portas, que as coisas possam fluir e que eu retorne com boas novas, Deus. Vá assim, dependo de Ti, descanso em Ti, seja feita a Sua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa live, ser conosco assim, nos abençoando, dando o restante de noite abençoado, uma noite tranquila de descanso, para que no dia de amanhã possamos viver de maneira a representá-lo onde quer que o Senhor nos coloque. Ser conosco assim, nos abençoando e nos conduzindo. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente? Amém?
Glórias ao Senhor Jesus. Obrigado aí, tá? Pela presença de vocês. Vejo vocês aqui amanhã às 9h30. Leia os capítulos 26, 27, 28, 29 e 30 de Gênesis, ok? Durante o dia. Um grande abraço a todos. Fui!